Título: M34 Descobri que minha esposa F32 estava me traindo. Ainda estou tentando processar tudo isso. Parte 1. O começo do fim. Oi, Reddit. Conta descartável por motivos óbvios. Honestamente, nunca achei que seria o cara postando aqui, mas acho que chegou a minha vez. Minha esposa, vamos chamá-la de Laura, e eu estamos casados há 6 anos, juntos há 8. Nos conhecemos no final dos nossos 20 e poucos anos, nos demos super bem logo de cara, como fogos de artifício em um churrasco de 4 de julho, e nos casamos em menos de 2 anos. Naquela época, ela era inteligente, engraçada, espontânea, o que eu adorava, e tinha uma energia magnética que fazia todo mundo se sentir atraído por ela, inclusive eu. Por muito tempo, tudo parecia estável. Não éramos perfeitos, mas ríamos bastante, viajávamos quando podíamos, tínhamos uma vida sexual razoável, e construímos uma vida juntos. Eu trabalho com TI, ela trabalha com marketing, então os dois sempre tivemos agendas cheias, mas sempre dávamos um jeito de ter noites de encontro e manter tradições pequenas, como panquecas e café nos domingos de manhã. Mas, há cerca de 6 meses, as coisas começaram a parecer estranhas. No começo, eu não conseguia identificar exatamente, eram coisas pequenas. Tipo, ela começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência. Dizia que tinha jantares com clientes ou reuniões de estratégia. No início, eu não questionei. Quer dizer, ela sempre foi ambiciosa, e eu confiava nela. Mas depois as desculpas começaram a ficar mal feitas. Ela chegava em casa cheirando ao perfume de outro homem. Mudou a senha do celular. De repente, começou a malhar bastante. Comprou lingeries novas que eu nunca tinha visto. O sexo ficou esquisito. Ou ela não queria de jeito nenhum ou estava empolgada demais, como se estivesse tentando imitar algo que tinha acabado de assistir. Perguntei se estava tudo bem e ela só zombava ou revirava os olhos. Dizia que eu estava sendo inseguro ou carente. O tom dela foi ficando cada vez mais áspero com o tempo, e havia uma constante tensão de desprezo na forma como ela falava comigo, como se tudo que eu fizesse a irritasse. Chegou a me criticar por dobrar as toalhas do jeito errado. Fiquei dizendo a mim mesmo que estava sendo paranoico. Queria ter confiado no meu instinto. Parte 2. A primeira rachadura no espelho. Então eu ignorei meu instinto por um tempo. Mas aí veio a noite que realmente me deu um soco no estômago. Era uma quinta-feira. Cheguei mais cedo do trabalho porque uma reunião com o cliente foi cancelada de última hora. A Laura não estava me esperando até mais tarde, então pensei em surpreendê-la, pegar o tailandês favorito dela, talvez ter um jantarzinho espontâneo. Sabe, algo para quebrar a tensão estranha que vinha rolando entre a gente. Entro em casa e tá tudo em silêncio. O carro dela tá na garagem, então presumo que ela esteja lá em cima. Subo para dar um oi. O quarto está vazio. Mas a porta do banheiro está fechada, e eu consigo ouvir a voz dela. A princípio, achei que fosse uma ligação de trabalho, então desci de fininho para não atrapalhar. Mas aí ouço uma segunda voz. A de um cara. Voz baixa, meio convencida. Aquilo me acertou como um tijolo. Então subi de volta, devagar. Não me orgulho disso, mas fiquei parado do lado de fora da porta escutando por um minuto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir do peito. Ela estava rindo. Riso de flerte. Aí disse algo tipo, você é uma péssima influência para mim, não consigo parar de pensar no fim de semana passado. No fim de semana passado, ela tinha dito que estava num retiro de bem-estar. Me deu enjoo na hora. Afastei-me da porta em silêncio, desci de novo, sentei no sofá e fiquei olhando pro nada por alguns minutos. Eu não fazia ideia do que fazer. Estava segurando o pé de tá e rolinhos primavera como um completo idiota, enquanto minha esposa estava no andar de cima em uma espécie de encontro por telefone cheio de risadinhas com outro cara. Ela desceu uns 15 minutos depois, super tranquila, de moletom, cabelo úmido como se tivesse acabado de sair do banho. Sorriu, e disse, oi, amor. Você chegou cedo.
como se nada tivesse acontecido. Fingi naturalidade. Não confrontei ela na hora. Só disse que saí mais cedo e quis trazer o jantar. Ela mal encostou na comida. Disse que não estava com fome. Depois chegou uma mensagem, ela olhou, e o rosto dela mudou completamente, como se tivesse esquecido que eu existia. Foi para a cozinha checar e-mails e ficou rindo sozinha, baixinho. Não consegui dormir naquela noite. Parte 3. O mergulho profundo. Depois daquela noite, algo quebrou dentro de mim. Eu não conseguia mais fingir. Não dava mais para simplesmente sentar e ser o marido idiota enquanto minha esposa mandava mensagens safadas para outro cara, do nosso banheiro. Então comecei a prestar atenção, de verdade. Não sou do tipo que fuça nas coisas dos outros. Sempre acreditei que, se você precisa vasculhar o celular de alguém, o relacionamento já está quebrado. Mas cara, esse idealismo vai embora rapidinho quando seu instinto tá gritando e sua esposa tá falando sobre o fim de semana passado enrolada numa toalha. No dia seguinte, enquanto ela estava no banho, revirei a bolsa dela. Encontrei o celular antigo, provavelmente nem lembrava que ele ainda ligava. Sem chip, mas conectado ao nosso Wi-Fi, e o backup na nuvem? Ainda logado. A primeira coisa que vejo é uma sequência de mensagens de um cara salvo como Marcos, RH. Ninguém conversa com o cara do RH desse jeito. Eram mensagens de meses. Meses. Fiquei rolando e rolando, encontros em hotéis, mensagens tarde da noite dizendo sinto sua falta, piadinhas internas, fotos provocantes. Uma foto dela com a minha camiseta, mordendo o lábio, com a legenda pensando em você emoticon piscando, e eu nem tinha notado que a camiseta tinha sumido. Ele também era casado, aparentemente. Riam dos seus cônjuges entediantes e como a conexão de verdade era entre eles. A que realmente me destruiu? Uma selfie dos dois num quarto de hotel. Ela de lingerie. Ele sem camisa, atrás dela, com aquele sorrisinho de idiota convencido. Com data e hora da noite em que ela me disse que estava num retiro corporativo da equipe. Ela ainda me agradeceu por mensagem por ser tão compreensivo. Não lembro de ter colocado o celular de volta. Só lembro das minhas mãos tremendo e uma pressão queimando no peito, como se eu não conseguisse respirar. Sentei na beira da nossa cama, encarando o chão, e pela primeira vez na vida, entendi o que as pessoas querem dizer quando falam que parece que o seu mundo simplesmente quebra. Porque o meu quebrou. Parte 4. A explosão. Então é isso, depois de ler aquelas mensagens, eu terminei de fingir. Chega de esperar para ver. Chega de dar o benefício da dúvida. Eu precisava de respostas, mesmo que isso me destruísse. Esperei até o fim de semana. Sábado de manhã. Sem distrações. Eu queria a atenção total dela. Ela desceu usando um moletom gigante, meu moletom, ironicamente, e começou a fazer café como se fosse um dia qualquer. Eu estava sentado à mesa da cozinha, só observando. Minhas mãos estavam tão cerradas que os nós dos dedos estavam brancos. E então eu disse: eu sei sobre o Marcos. Ela congelou. Nem tentou fingir no começo. Só me olhou com aquela cara de quem foi pego no flagra. Depois veio o piscar rápido, a falsa confusão. Quem? Eu só encarei. Você sabe quem? Marcos. O cara do RH. Retiros de bem-estar. Quartos de hotel. Mensagens safadas. Tudo. Foi aí que a máscara caiu. O rosto dela se contorceu como se eu tivesse acabado de dar um tapa. Por que você estava fuçando nas minhas coisas? Ela disparou. Sério. Essa foi a primeira reação dela. Não foi negação. Nem pedido de desculpas. Nem lágrimas falsas. Só defensiva instantânea. Eu disse: é isso que você tem a dizer? Nenhum desculpa ou eu posso explicar. Só raiva porque eu descobri. Ela revirou os olhos. Revirou os olhos. Foi só uma flertada. Meu Deus, você tá agindo como se eu tivesse matado alguém.
Eu ri. Não consegui evitar. O nível de gaslighting era absurdo. Flertar? Então agora quarto de hotel e selfie de lingerie é flerte. Ela começou a gritar. Você tem sido um chato há meses. Nem me nota mais. Só liga pro trabalho e pras suas porcarias de memes do Reddit. Eu só fiquei olhando. E ao invés de conversar comigo, você resolveu transar com outro cara. E aí veio o golpe final. O golpe final. Ela gritou, pelo menos ele me faz sentir viva. Essa frase ficou queimada na minha mente. Como ferro em brasa. Eu não gritei de volta. Não joguei nada. Só levantei, peguei minhas chaves e saí. Dirigi por 2 horas. Sem rumo. Só precisava me afastar antes de falar algo que eu não pudesse voltar atrás. Quando voltei, ela tinha ido embora. Sem bilhete. Sem nada. Só, sumiu. E, sinceramente, o que eu senti foi alívio. Como se eu finalmente pudesse respirar. Parte 5. As consequências dentro da minha cabeça. Eu não chorei de imediato. E isso me surpreendeu. Achei que, se algo assim acontecesse, eu desabaria na hora. Sabe, me encolheria num canto, choraria no travesseiro, quebraria alguma coisa. Mas em vez disso, eu só fiquei lá. Sentado na beira da nossa cama. Olhando para o cantinho onde ela costumava deixar os prendedores de cabelo. Era como se meu corpo tivesse ficado dormente. Como se meu cérebro tivesse dado um curto-circuito e nem conseguisse processar o que estava acontecendo. O silêncio na casa estava ensurdecedor. E então veio a onda. Não uma emoção só, mas todas ao mesmo tempo: raiva, tristeza, humilhação, confusão. Como se meu coração não conseguisse escolher uma, então jogou todas em cima de mim. Comecei a questionar tudo. Cada lembrança, cada risada, cada eu te amo. Foi tudo falso? Quando foi que ela parou de se importar? Será que algum dia ela realmente se importou? E o pior de tudo, o que há de errado comigo? Me destruí por dentro. Olhei no espelho e enxerguei cada defeito. Não sou rico bastante, nem engraçado bastante, nem bonito bastante. Talvez eu fosse chato. Talvez ela tivesse razão. Mas aí outra voz começou a sussurrar: não. Isso não é culpa sua. Porque eu não fui perfeito, mas fui leal. Eu estava presente. Eu a amei mesmo quando ela foi cruel. Eu não merecia isso. Naquela noite, dormi no sofá. Não suportava ficar na mesma cama onde ela provavelmente mandava mensagem para ele debaixo das cobertas, do meu lado. Fiquei imaginando todas as vezes que beijei ela de boa noite enquanto, mentalmente, ela já estava com outro. Fiquei revivendo cada desculpa que ela me deu. Cada mentira. Cada revirada de olhos. O sono não veio. Só uma doroca no peito e uma dor de cabeça surda de tanto chorar baixinho às 3 da manhã, feito um fantasma. Sim, eu estava de coração partido. Mas também estava começando a ficar com raiva. E essa raiva? Essa seria a força que me levantaria do chão. Parte 6. Planejando minha saída enquanto ela dobrava a aposta. Os dias seguintes foram estranhos. Ela voltou no domingo à tarde como se nada tivesse acontecido. Entrou com um Starbucks na mão, óculos escuros no rosto, como se tivesse acabado de voltar de uma aula de yoga, e não de explodir nosso casamento. Olhou para mim e teve a audácia de dizer: a gente vai conversar como adultos agora, ou você ainda tá emburrado? Emburrado. Essa palavra ativou alguma coisa em mim. Eu não gritei. Nem respondi de imediato. Só fiquei olhando para ela como se fosse uma estranha que entrou por engano na minha casa. Porque, honestamente, foi exatamente assim que ela me pareceu. Uma estranha que, por algum motivo, ainda tinha as chaves da minha vida. Finalmente falei. Não sei o que você acha que isso aqui é, mas a gente não vai simplesmente superar isso. Ela bufou. Então o quê? Você vai jogar fora 6 anos por causa de um erro? Erro. De novo, tentando minimizar.
Como se ela tivesse tropeçado e caído na cama de outro cara sem querer. Disse para ela que não foi só um erro. Foram meses de mentiras, manipulação, traição, desrespeito. Falei que o erro de verdade foi ela achar que eu ia aceitar tudo calado. Aí ela mudou de abordagem. Tentou apelar pro emocional. Eu me sentia sozinha. Você só vivia no trabalho. Eu não me sentia vista. Mas eu enxerguei tudo. Clássica tentativa de desviar e colocar a culpa em mim. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum arrependimento verdadeiro. Só desculpas esfarrapadas e lágrimas de crocodilo. Então só assenti com a cabeça. Disse que ia ficar uns dias na casa do meu irmão. Arrumei uma mala, peguei o essencial e, antes de sair, falei que entraria em contato com um advogado. O rosto dela empalideceu. De repente, ela disse: Espera, a gente não pode conversar sobre isso. Agora ela queria conversar. Agora ela queria fingir que dava para consertar as coisas. Mas para mim já era. Algo dentro de mim tinha quebrado, e não ia se remendar. Quando cheguei na casa do meu irmão, dessa vez eu não chorei. Me senti calmo. Não feliz. Nem aliviado ainda. Só aquela calma estranha, tipo o olho do furacão. Porque eu sabia que ela não ia aceitar isso em silêncio. E eu estava certo. Parte 7. Ela começa a jogar sujo. Então lá estou eu, na casa do meu irmão, tentando respirar, tentando entender o que fazer da vida, quando as mensagens começam a chegar. No começo, era aquele papo de sinto sua falta. Tipo, desculpa, eu entrei em pânico e a gente consegue superar isso, só precisamos nos comunicar. Eu não respondi. Aí a vibe mudou. De repente, eu virei o vilão. Ela começou a mandar mensagens assim. Então você vai fugir do casamento? Você é tão dramático, sempre distorce tudo. Beleza, vai lá e destrói a vida dos dois só porque não conseguiu lidar com a verdade. Depois veio a metralhadora da culpa. Ela trouxe tudo à tona, que eu não ajudava o suficiente com as tarefas da casa, que esqueci o aniversário da mãe dela no ano passado, que eu me larguei durante a pandemia, legal, valeu por isso. Era como se ela tivesse pegado um rifle emocional com mira telescópica e estivesse atirando para todo lado. Mas o verdadeiro golpe? Ela começou a procurar meus amigos. Mandou mensagem para a esposa do meu melhor amigo dizendo que eu estava tendo um colapso mental, que eu estava abandonando ela por vingança, e que ela não traiu, era só apoio emocional que passou um pouco dos limites. Apoio emocional. Surreal. Felizmente, o meu círculo me conhece. Eu já tinha contado para alguns amigos próximos o que estava rolando. Um deles até respondeu para ela com: Você traiu. Assume. Shoutout para Raquel, MVP da semana. Mas ela não parou por aí. Entrou na nossa conta bancária conjunta e transferiu dinheiro para a poupança pessoal dela. Não foi tudo, mas o suficiente para deixar claro que ela estava tentando se proteger, como se eu fosse atacar ela depois. E ainda levou o nosso cachorro, o Cooper, sem me avisar. Simplesmente pegou ele da casa e mandou uma mensagem cheia de deboche. Ele sente mais minha falta mesmo. Quem é que fala um negócio desses? Tirei print de tudo. Comecei a documentar. Meu advogado já estava por dentro. Ele disse para deixar ela cavar o próprio buraco e continuar coletando provas. E foi o que eu fiz. Ela achou que podia me manipular. Que eu ia rastejar de volta assim que ela começasse a bancar a vítima. O que ela não percebeu é que ela queimou a última ponte no segundo em que usou o nosso cachorro como arma. Foi ali que deixei de estar magoado. Passei a estar decidido. Parte 8. Retomando o controle. Então ela levou o cachorro. E isso doeu mais do que eu gostaria de admitir. O Cooper tem sido minha sombrinha nos últimos 4 anos. Caminhadas, aconchego nas madrugadas, latindo para esquilos como se fosse uma missão divina. Ele não é só um pet, ele é família. E ela usou ele como arma. Mas esse movimento? Foi o erro dela. Acendeu algo em mim.
Chega de chorar no sofá do meu irmão. Chega de remoer tudo. Virei a chave, entrei em modo foco total. Na segunda-feira de manhã, fui direto para o escritório da minha advogada. Mostrei tudo, prints, mensagens, extratos bancários, recibos de hotel que puxei do nosso cartão conjunto. Sim, ela usou a conta compartilhada para pagar alguns dos encontros, um verdadeiro gênio, até aquela foto que ela mandou pro Marcos vestindo minha camiseta. Minha advogada é um tanque de guerra chamado Ellen. Fria, afiada, inabalável. Depois de 10 minutos ouvindo a história, ela se recosta na cadeira e manda. A gente vai direto na jugular. Jogo iniciado. Demos entrada na separação na mesma semana. Congelei a conta conjunta antes que ela drenasse mais dinheiro. Consegui uma ordem temporária de custódia do Cooper. Sim, legalmente ele é considerado propriedade, mas no nosso estado, animais de estimação em casos de separação agora entram na categoria de melhor interesse, tipo uma versão light do que fazem com crianças. Ela não tinha nenhuma base legal para levar ele. Uns dias depois, ela foi oficialmente notificada no trabalho. Ela me ligou naquela noite, furiosa. Você vai mesmo levar isso para os tribunais? Tá querendo acabar com a minha vida. Fiquei calmo. Você já acabou com ela. Eu só tô limpando a bagunça. Ela desligou. Adivinha o que eu recebi no dia seguinte? O Cooper. Ela deixou ele na casa do meu irmão, como se fosse um peso morto. Sem bilhete, sem ligação. Só meu cachorro, sentado lá, meio confuso, abanando o rabo como quem diz. Oi, pai. Aquilo foi estranho. Parecia que eu tinha recuperado um pedaço da minha alma. Voltei a dormir. Ainda doía, ainda estava tudo muito cru, mas pela primeira vez em semanas, eu sentia controle. Eu não estava só reagindo mais. Agora, eu estava decidindo. E ela? Ela estava em queda livre. Amigos me contaram que ela começou a desabafar nas redes sociais, postando indiretas do tipo homens são lixo, compartilhando frases de término estilo às vezes a gente supera quem achou que ia envelhecer junto. Super profundo. Enquanto isso, o Marcos sumiu. Deletou as redes, provavelmente tentando salvar o próprio rabo. Engraçado como essas coisas funcionam, né? Parte 9. When the Mask Falls Off. Soy Fought e Red Angle on Fins. Lavier? Check. Dog? Back Home. Sanity? Slowly Returning. Then my phone buzzed with a message didn't spec, hey man, I think you need to see this. It was from a guy Barely new Mike, one of Laura's coworkers. We met a couple times at company events. Cool guy, chill energy, definitely not the drama type. He sends me screenshots. Turns out, Marcus was the only one. Yeah. There was another guy, someone from a conference she went to last year in Chicago. Another string of flirt tests, spicy photos, and talk of a room with a view. Same script, different actor. This one seemed shorter-lived, maybe a weekend fling, but the messages were clear. She told him she was unhappily married and that he didn't satisfy her emotionally or physically. Hiding that hit different. It was the dash betrayal, it was humiliation. Nothing she painted me as some cold, lame husband just to justify what she was doing. Like you was some boring placeholder until she could find someone more exciting. It tanked Mike and asked why recent it recede recalled no code to watch her spin lies anymore, especially after she tried to paint me as an abusive control freak to some mutuals. Abusive. This woman, who had manipulated, chatted, lit, and tried to financially ambush me, was now out there calling me the bad guy. Unreal. Is it everything to Ellen, Lavier MVP, and she just said, this strengthens your case. Let her keep running her mouth. But this was just about court anymore. It was about clarity. She didn't just share, she repeatedly, intentionally, strategically chose to betray me. Not once,
Not one mistake. This was who she was. Stopped questioning if I'd done something wrong. Stopped wondering if I could have saved it. And stopped feeling guilty for walking away. That was the night I deleted all the old photos off my phone. Not out of speech. Just, release. I didn't want hair in my pockets anymore. Didn't want to scroll and accidentally see a smile I didn't recognize anymore. Parte 10. O colapso na mediação. Então, dia da mediação. A gente chegou separado. Eu fui vestido de forma profissional, casual, bem apresentado, mantendo o respeito. A Laura apareceu 20 minutos atrasada, usando o que só posso descrever como kit iniciante de divorciada do Instagram, óculos escuros gigantes, em ambiente fechado, bocão empinado, blazer oversized como se estivesse fazendo teste para interpretar uma CEO em alguma série da Netflix. Ela nem olhou para mim. Só se sentou, cruzou as pernas como se estivesse acima de tudo aquilo. Na sala estavam o mediador, um assistente e os nossos advogados. Minha advogada me deu aquele olhar de mantenha calma. O advogado dela já parecia exausto antes mesmo da conversa começar. Começamos pelo básico, divisão de bens, acordos temporários de moradia, o cachorro, que já estava de volta comigo, mas ela ainda tentou alegar apego emocional. O mediador manteve tudo profissional, mas a Laura? Ela virou a chave. Começou a falar como se ela fosse a parte traída. Sinto que dei tudo por esse casamento, disse ela, com a voz falhando no momento exato. Ele era emocionalmente indisponível. Eu me sentia tão sozinha. Juro por Deus, ela até encostou um lencinho no canto dos olhos. Sem lágrimas. Só o gesto mesmo, para causar efeito. Ela disse, com essas palavras. Eu não traí. Eu criei uma conexão fora do casamento porque estava carente de afeto. Isso é diferente. Minha advogada quase engasgou com a água. O mediador perguntou se eu queria dizer algo. Eu só deslizei uma pasta pela mesa. Prints, cronograma, extratos, comprovantes. Tudo organizado, etiquetado. O advogado dela deu uma olhada e soltou um suspiro como se tudo o que ele quisesse na vida fosse ir embora dali. Laura não falou mais nada. Nem levantou a cabeça. A performance rachou, e por baixo só tinha aquele amargor frio, como se pensar como ele se atreve a estragar a narrativa fosse o que mantinha ela de pé. Eu não zombei. Não sorri de canto. Só sentei ali e deixei a verdade falar por mim. Encerramos a sessão com o mediador recomendando que ela não tocasse mais nas finanças conjuntas e concordando que o Cooper ficaria comigo. Ela não discutiu. Não porque concordava, mas porque sabia que estava encurralada. Ao sair daquela sala, senti uma mistura estranha de exaustão e paz. Como se alguém tivesse finalmente desligado o ruído de fundo com o qual eu vivia há anos sem perceber. Ela ficou para trás. Talvez para chorar. Talvez para planejar o próximo story dramático no Instagram. Eu não me importava mais. Porque, pela primeira vez em muito, muito tempo, eu não estava com raiva. Eu estava livre. Parte 11. Juntando os cacos, e algo que eu não esperava. Então, a mediação terminou, os acordos temporários foram definidos, e pela primeira vez em meses, minha vida não parecia um acidente em câmera lenta. Ainda doía, não me entenda mal, mas o caos estava começando a se acalmar. Me mudei para um apartamento pequeno. Nada de luxo, só algo limpo e meu. Sem minas emocionais escondidas nas gavetas. Sem perfume que eu não uso impregnado no travesseiro. Só eu, o Cooper e o som da paz de verdade. Meus dias ficaram simples. Acordar, passear com o cachorro, trabalhar, academia, ler, dormir. Repetir. Parece monótono, mas depois de tudo que vivi, monótono era maravilhoso. Comecei a fazer terapia também, algo que nunca achei que faria, mas cara, o terapeuta tem um jeito de desembaraçar sua mente que é quase mágico. Ele me ajudou a entender não só a traição, mas os padrões que eu vinha ignorando. As pequenas bandeiras vermelhas que eu deixei passar porque ela só estava estressada ou é só o jeito dela.
Acontece que amar não significa aceitar ser lentamente desgastado por alguém. Ideia revolucionária, né? E então, algo inesperado aconteceu. Um amigo me convidou para um jantarzinho de aniversário. Nada demais, só algumas pessoas, comida, uns drinks. Quase disse não. Eu não estava muito no clima social. Mas algo dentro de mim disse, vai. E eu fui. Foi lá que conheci a Emma. Ela não era chamativa. Nada de energia dramática. Só um olhar gentil, uma inteligência rápida e uma presença tranquila que me fez esquecer o celular pela primeira vez em muito tempo. A gente acabou conversando metade da noite, nada de flerte, só uma conversa leve. Livros, viagens, comida, cachorros, ela tem 2, e como é estranho estar nos 30 e sentir que está recomeçando a vida do zero. Ela não perguntou se eu estava solteiro. Não quis fuçar. Só ouviu, riu e também compartilhou um pouco de si. Fazia tempo que eu não me sentia tão visto. E não era sobre romance, ainda não. Era sobre lembrar que ainda existe coisa boa por aí. Ainda existem pessoas que não carregam facas escondidas atrás do sorriso. Voltei para casa naquela noite com uma sensação de calor que eu não sentia fazia meses. Nada de fogos de artifício. Nada de borboletas. Só, que esperança. Parte 12. A reviravolta final, porque, é claro, tinha que ter uma. Então, as coisas estavam finalmente se encerrando. Documentos enviados, audiência final marcada. Eu estava me preparando mentalmente para aquele sentimento esquisito de acabou mesmo, mas no geral? Eu estava pronto para fechar o livro. Queimar, se possível. Mas aí, por que é a Laura? E obviamente ela não consegue sair de cena como uma pessoa normal, recebo uma ligação. Era o número dela. Quase não atendi. Mas a curiosidade falou mais alto. Oi, ela diz, com a voz suave e frágil, parecendo a versão antiga dela. A gente pode conversar. Eu faço uma pausa. Sobre o que, exatamente, a gente teria que conversar? Ela suspira. É que, eu acho que cometi um erro. Lá vamos nós. Ela começa um monólogo, sobre como andou refletindo, como não estava bem quando tudo aconteceu, como se perdeu buscando validação e atenção, e que não percebia o que tinha até perder. Eu fiquei ali, calado. E então ela solta essa pérola. Você acha que ainda existe uma chance pra gente? Quase ri. Não por maldade, mas por pura incredulidade. Essa mulher destruiu tudo, depois tentou me pintar como o culpado, e agora quer reconstruir? Disse, o mais calmo que consegui. Você traiu. Mentiu. Me manipulou. Usou nosso cachorro como arma. Me difamou pros nossos amigos. E agora que a diversão acabou e a realidade bateu, você tá se sentindo sozinha, e eu deveria ser sua rede de segurança. Silêncio. E então ela diz a coisa mais Laura que já ouvi. Achei que você fosse mais forte que isso. Pronto. Foi o suficiente. Respondi. Eu sou. Por isso mesmo que não tô voltando. E desliguei. 2 dias depois, ela postou uma daquelas indiretas vagas no Instagram. Às vezes as pessoas mudam quando já é tarde demais, e o problema é delas. Nada disso. Às vezes, as pessoas só sentem falta do controle que tinham sobre você, não do amor. Grande diferença. Uma semana depois, o divórcio foi finalizado. Assinado, carimbado, legalmente resolvido. Ela nem apareceu no tribunal. Só mandou o advogado cuidar de tudo. Provavelmente ocupada demais montando o feed da estética garota triste nas redes. Saí daquele fórum, respirei fundo e, pela primeira vez em anos, me senti leve. Não só porque estava livre dela, mas porque agora eu sabia. Nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir tão pequeno assim. Parte 13. O silêncio é alto, mas de um jeito bom. A verdade que ninguém te conta sobre finalmente encerrar tudo é o quão silencioso tudo fica. Sem drama. Sem andar em ovos. Sem esperar o próximo colapso.
É só calma. E essa calma? No começo, assusta. Durante semanas, eu acordava esperando uma mensagem dela. Uma provocação. Uma tentativa de culpa. Um áudio cheio daquela tristeza teatral. Alguma coisa. Mas nada veio. Ela simplesmente sumiu. E foi nesse silêncio que percebi quanta energia eu gastava só gerenciando ela. O humor dela. As mentiras. As atitudes. O ego. Eu vivia em modo controle de danos. Sempre ajustando meu próprio comportamento para manter a paz. Agora, tomo meu café quente. Levo o Cooper para passear sem olhar no relógio. Durmo no meio da cama. Ninguém me zoa por gostar de romances de fantasia ou por fazer marmitas como um nerd. O apartamento é pequeno, mas é meu. O sofá não combina com o tapete, e tem uma parede cheia de arte garimpada em brechó que não faz o menor sentido estético, mas quando eu entro, eu sinto que estou em casa. A terapia continua. Tem dias que ainda fico revivendo discussões antigas na cabeça, me perguntando como não vi tudo antes. Às vezes, sinto falta da ideia dela, não dela de verdade, mas da versão que eu criei na minha cabeça. A mulher que eu queria que ela fosse. Mas isso é luto, não arrependimento. Emma e eu ainda conversamos. Bastante. Cafés tranquilos, passeios com os cachorros, papos longos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Sem pressão. Sem expectativas. Só conversa de verdade. Não é um rebote. Não é forçado. É só, bom. E a parte mais louca? É que eu finalmente estou descobrindo quem eu sou sem ela. Não o marido da Laura. Não o cara que foi traído. Só eu. Um cara que sobreviveu aos destroços, saiu de pé, com sua dignidade, seu cachorro e um monte de lições valiosas. E talvez, só talvez, uma segunda chance de ser feliz. Parte 14. O que eu gostaria de ter sabido naquela época. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com a versão de mim de um ano atrás, o cara que ficava até mais tarde no trabalho para dar espaço para ela, que comprava flores depois que ela surtava porque dobrei as toalhas do jeito errado, eu sentaria com ele e diria algumas coisas. Primeiro, você não está louco. Quando o seu instinto te diz que algo está errado, não é paranoia. Não é insegurança. É seu cérebro juntando peças que seu coração ainda não quer aceitar. Pare de ignorar. Pare de justificar desrespeito. Segundo, amor não é para parecer castigo. Você não deveria ter medo de falar. Não deveria andar em ovos dentro da própria casa. Não deveria sentir medo de perguntar tá tudo bem, e isso virar uma briga. Isso não é intensidade. Isso é manipulação emocional fantasiada de drama. Terceiro, a pessoa certa não te faz sentir substituível. Ela não flerta com desconhecidos para alimentar o ego. Ela não mente quando é pega. Ela não distorce a verdade até você começar a duvidar da própria memória. A pessoa certa aparece. Com constância. Com presença. Sem condições. E o mais importante? Quarto, você vai ficar bem. Vai doer. Você vai chorar no volante e encarar o celular como se ele tivesse te traído. Vai duvidar de tudo, seu valor, seu passado, seu futuro. Mas um dia, você vai acordar, preparar seu café, fazer carinho no seu cachorro e perceber que você não só sobreviveu, você reconstruiu. Melhor. Mais forte. Mais esperto. Mais você do que foi em anos. E você nunca mais vai se contentar com menos. Nem com mentiras. Nem com amor condicional. Nem com alguém que só amava a versão de você que ela podia controlar. Parte 15. O que eu aprendi, e o que quero que você saiba. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Honestamente, eu não esperava que isso virasse uma catarse emocional em 15 partes, mas escrever tudo ajudou muito mais do que imaginei. Então aqui vai o último pedaço, o conselho que eu queria que alguém tivesse gritado na minha cara quando tudo começou a desmoronar. Preste atenção nos padrões, não nas promessas.
Qualquer um pode dizer eu te amo. Qualquer um pode jurar que vai mudar. Mas o que as atitudes dizem? Se alguém te faz sentir pequeno, irrelevante, ansioso ou invisível com frequência, isso não é amor. É controle. 2. Não confunda lealdade com autodestruição. Eu fiquei mais tempo do que devia porque acreditava na ideia de nós. Achava que compromisso significava aguentar tudo, custasse o que custasse. Mas ser leal a quem está ativamente te traindo não é nobre. É autoabandono. 3. Você tem todo o direito de se afastar de pessoas que fazem mal à sua paz. Mesmo que você as ame. Mesmo que haja história. Mesmo que digam que o problema é você. Você não precisa de permissão para proteger sua saúde mental. 4. Cicatrizar não é um processo linear, mas vale a pena. Teve dias em que me senti forte. E outros em que me senti um fracasso. Mas a cada vez que escolhi cuidar de mim em vez de correr atrás de fechamento, eu melhorei. Devagar, com dor, com verdade, mas melhorei. 5. Você vai ficar bem. No começo, não vai parecer. Vai parecer que arrancaram seu coração e devolveram em pedaços. Mas você vai rir de novo. Confiar de novo. Quem sabe até amar de novo. Porque a traição não define quem você é. O que te define é como você se levanta depois dela. Então é isso. Essa é a minha história. De um cara que foi pego de surpresa, quebrado, abandonado por quem achava que ia envelhecer ao lado. Para alguém que encontrou paz, clareza e uma força que nem sabia que tinha do outro lado. Se você está lendo isso e está no meio do furacão agora, achando que o mundo acabou, continua. Você é mais forte do que pensa. E merece muito mais do que alguém que trata seu coração como plano B. Obrigado por ouvir, Reddit. Nos vemos do outro lado. Coração Preto. OP.